João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que também nos ensina a respeito da palavra de Deus. 1 João 4. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. 10 horas, 12 minutos, 10 e 12. Programa Voz da Libertação, levando as boas novas de salvação. Ouvintes, estou maravilhado, porque realmente só Deus para nos dar entendimento a respeito do Evangelho. Vocês ouviram a leitura da palavra de Deus, que é para nós não crermos em todos os espíritos. Primeiro devemos testificar se realmente o Espírito vem de Deus. O que significa isto? Significa que nem todos que falam no nome de Jesus são de Deus. Por exemplo, os falsos pastores, falsos mestres, aqueles líderes religiosos que não ensinam a pura, verdadeira doutrina de Jesus, saiba que eles não são de Deus, porque se fosse de Deus, falaria como o Senhor nos ensinou. Quem é do Senhor escuta a voz de Deus. Quem é do Senhor anda como o Senhor anda. Fala como o Senhor fala. Age de maneira certa. Então nós temos que estar com esse entendimento a respeito da doutrina de Jesus. Lembre, irmãos, Jesus quer curar? Sim. Ele opera milagre? Sim. Ele faz maravilhas? Sim. Mas primeiro devemos o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus vos acrescentará. Hoje em dia nós vemos muitos pastores, pregadores da palavra de Deus,
falando só lê o versículo das bem-aventuranças, do que Deus vai dar, do que Deus vai fazer, das maravilhas, mas não lê o contexto todinho da mensagem, que o Senhor requer de nós. Para Ele dar a vitória, precisamos pagar o preço, e o preço é esse, o preço da santificação. Se você não colocar isso na tua mente, no teu coração, você não é um crente salvo, irmão. Lembra, temos que buscar a santificação. Estou aqui batendo nesta tecla porque estou preocupado, sim, com muitos irmãos e irmãs que estão perdendo a comunhão com Deus por causa da televisão. Uma coisa que tem esfriado muitos irmãos, que tem esfriado a igreja, é a televisão. Muitos começaram a assistir programas de televisão. Perceba que você não consegue mais glorificar. Por quê? Porque você entristeceu o Espírito de Deus. Por causa das coisas que talvez você faz, das coisas, da maneira que você age, das decisões que você age. O Espírito de Deus é muito sensível ao pecado, irmãos. Temos que vigiar e orar para que nós podemos não cair em tentação, mas estar atento a respeito da nossa vida espiritual. Vamos atender mais um ouvinte, porque os ouvintes estão querendo participar e falar da campanha de domingo, a qual Deus está salvando, o Senhor está libertando, levantando os caídos, dando força aos que estão fracos, desanimados. Vamos atender os ouvintes. Alô? Alô? O seu nome? Tarcísio. Irmão Tarcísio, está falando aonde? Estou falando de Jundiaí. Jundiaí. O senhor tem alguma experiência com Deus a respeito da santificação em Deus, irmão? Eu tenho sim, irmão, porque tenho muita experiência, principalmente agora, depois que eu passei para Deus de Amor, porque eu era de outro ministério, era até presbítero de outro ministério, e no ministério que eu estava, a gente não orava muito, é mais louvor. Que pena, né, irmão? Caiu a linha, que pena. Vamos atender outro ouvinte. Alô? Também caiu a linha. Vamos outro ouvinte. Alô? Alô? Seu nome? Éden. Como? É Éden José. Pois não, o senhor está falando aonde? Eu tô falando aqui do Parque Novo Mundo. Irmão, qual a sua experiência com Deus a respeito da vida espiritual? Então, irmão, eu tive uma experiência com Deus que eu tava meio assim, fraco, né, na fé. E porque a minha esposa, ela tem uma televisão em casa e eu não conseguia, assim, buscar Deus e até mesmo orar mesmo, eu tava sentindo que eu tava fraco. E eu, como eu trabalho à noite, eu tava dormindo à tarde, aí eu tive um sonho, assim, que tinha um pregador pregando, eu não vi o rosto, mas eu vi o pregador pregando, falando que eu precisava me consertar, conserta a tua casa. E ele especificava bem, dizendo assim, conserta a tua casa, mas não é a tua casa onde você mora, é a tua casa. E apontava o próprio corpo, assim. Então, né, isso foi no dia 11 de outubro. Aí eu fiquei com aquilo, assim, eu fiquei triste com aquilo, falei, mas como? Eu não sei fazer o conserto, eu sei fazer o conserto do dízimo, sei fazer o conserto dos votos, mas eu não aprendi a consertar a minha casa, né? Aí eu vim no meu serviço, aí quando foi às 8 horas eu liguei pra minha esposa, né? Aí eu falei, eu queria saber como que é consertar. Aí quando eu desliguei o telefone, o irmão começou a anunciar essa campanha do conserto. Aí no domingo, aí eu falei, não, eu preciso ir, né? Eu preciso ir. Eu trabalho à noite, mas eu saio do meu serviço aqui, vou pra lá e consigo. Aí eu convoquei ela. E graças a Deus, até agora, Deus está trabalhando na nossa vida. Ela já está diminuindo também, já não está mais assistindo, entendeu? E eu tô muito agradecido mesmo. Hoje é quinta-feira, eu fui domingo lá. Até agora Deus me deu força e ela não ligou a televisão, entendeu? Eu creio que Deus vai fazer uma obra para que ela venha tirar também, entendeu? Porque ela pensa que não, mas atrapalha a vida da gente, a televisão. E é verdade, tem muitas pessoas. Veja, irmãos, pela sua própria vida, eu quero falar com você que começou a assistir televisão. Você percebe que o grau de espiritualidade começa a cair. Não é de uma hora para outra. Você vai perdendo a força, perdendo. E o que acontece? Aí se torna um alvo fácil para o diabo te oferecer e você cair, você não resistir às tentações, você não quer mais orar, você não consegue mais jejuar. Não porque você deixou de ser crente, não porque você deixou de ser cristão, não. Eu estou falando a respeito do grau de espiritualidade. O que acontece? Tem pessoas que esquecem. Existe a morte carnal e a morte espiritual. O que é uma pessoa quando morre espiritualmente? Primeiro, ele não tem mais salvação, porque morreu espiritualmente. Por que o homem chega nessa situação? Porque ele não alimenta a sua vida espiritual. O que ele tem dado? Ele não ora mais, ele não jejua mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não consagra. E vai chegando um momento da fragilidade, da fraqueza espiritual tão grande
que ele começa até mesmo a duvidar do que ele pode ser capaz de pedir uma bênção de Deus, e Deus dá para ele. Então eu quero que vocês entendam como devemos estar preocupados com a nossa vida espiritual. Por exemplo, o irmão não é o primeiro que está falando. Outras pessoas já falaram também. Desde domingo para cá, o fogo continua aceso. Deus está dando força. Não é assim que o senhor está sentindo? É isso mesmo. Sua força, já consigo orar na madrugada, já. Eu já consigo também jejuar, que eu não estava jejuando. Aí aqui a janta é à meia-noite, né? E eu jejuava assim até 3 horas da manhã e já começava a sentir dor de cabeça. Aí eu fui no domingo, né? Eu fui no domingo, saí do meu serviço, fui no domingo, para falar a verdade, irmão, aquelas orações que o irmão estava fazendo ali, eu consegui orar todo aquele tempo, não senti sono e não senti a dor de cabeça. Quando fui ver já era 11 e pouco, e eu falei, olha, graças a Deus, Deus me alimentou, falando com ela, comentando com a minha esposa, né? Aí ela pegou e falou, que legal, vou começar a vir com você também, eu quero vir também. Falei, vamos. Aí eu falei com a minha mãe também quer ir, para fortalecer a nossa casa, porque a nossa casa, ela tá, sabe, assim, por causa dessas coisas que acabou entrando, a televisão, essas coisas que acabou diminuindo, entendeu? A espiritualidade, o que a gente fazia antes, a gente fazia campanha em casa, e eu fui percebendo isso, que tava sumindo, assim, da gente, entendeu? E eu não queria que isso viesse acontecer. Então, graças a Deus, Deus revelou, assim, uma forma de consertar a casa da gente, que é o nosso corpo, né? O templo, né? Para Deus vir abençoar e dar força, que Ele está dando força pra gente. Desde domingo para cá houve muita mudança. E hoje é quinta-feira, eu já estou aguardando também, ansioso para que eu possa estar lá no domingo também. Eu quero chegar o mais cedo possível. Né? Graças a Deus. Fico alegre, irmão, fico alegre de coração saber que Deus está te abençoando e vale a pena estar aqui, né, irmão? Então, domingo que vem eu estou aguardando o irmão aqui no dia 14, tá bom? Tá ok, irmão. Eu ia até falar no rádio lá na hora que o irmão falou falando com ele, mas eu não consegui falar na salinha de entrevista, mas aí eu falei, eu vou ligar, eu preciso contar, né, porque foi uma benção, porque eu tinha sonhado antes de ouvir o anúncio, foi no dia 11 de outubro que eu sonhei na tarde de dia 11, e no dia 8, de 8 horas da noite eu ouvi, aí eu falei, esse é o concerto que eu preciso fazer, entendeu? O concerto da nossa vida espiritual com Deus, não é isso? Graças a Deus pela fé do irmão. Tá bom, então até domingo, se Deus quiser, tá bom, irmão? Tá bom, irmão. Fique com Jesus. Que coisa tremenda, né, ouvintes? Eu vou contar uma revelação para vocês, irmãos, de um irmão que me contou um testemunho. Escute bem. Ele conhece a palavra de Deus, mas por um descuido ele foi e comprou uma televisão. Ele começou a assistir televisão, e os tempos foram passando e ele percebeu que ele estava se enfraquecendo na fé, vindo aquele desânimo, aquela fraqueza, não orava mais, não jejuava mais. Ele ia várias vezes na semana para a igreja, e agora só de vez em quando ele ia para a igreja. E ele falou, bom, eu vou parar um pouco da televisão, mas eu vou guardar lá no meu armário. Ele guardou a televisão e não assistia durante uma semana. Aí ele foi orar uma certa noite, na sala. Ele estava orando e ele pediu, né? Ele sentiu a presença de Deus e falou, Senhor, entra aqui na minha casa agora, entra aqui agora. Eu quero sentir mais a tua presença. E o Senhor disse, eu não posso entrar. E ele perguntou para o Senhor, por que o Senhor não pode entrar, Senhor? Porque ela está aí dentro. E ele viu a televisão assim pelas paredes, ele viu que Deus mostrava para ele a televisão que estava guardada lá no guarda-roupa do quarto. E ele entendeu. Acabando a oração, ele orou mais um pouco, acabando a oração, amanhecendo o dia que ele estava orando pela madrugada, ele foi e logo consumiu com aquilo, tirou da casa dele. Aí um dia ele voltou a orar e ele disse, Senhor, e agora? O Senhor pode entrar? O Senhor diz, já estou aqui na sua casa. Olha que coisa linda. Esta revelação é tremenda. Então veja, irmãos, cuidado, irmãos, cuidado com a sua vida espiritual, nas coisas que você traz para dentro de casa, na maneira de você agir com as coisas de Deus. Vamos então atender mais um ouvinte, porque como é maravilhoso entender esse evangelho. Vamos atender os ouvintes. Alô? Alô? Esse não está atento. Vamos outro. Alô? Vamos então mais uma leitura da palavra de Deus. Primeira epístola, continuando. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Escute. 1 João 5.
todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 10h29, 10h29. Vocês ouviram a leitura da palavra de Deus, irmãos? Algo tão importante. Quem é de Deus, escuta a voz de Deus. Tem pecado para perdão e pecado para condenação. Vou explicar mais uma vez. O que é o pecado para perdão? São aqueles pecados que nós fazemos de maneiras impulsivas. Quando o apóstolo Paulo dizia assim, por exemplo: se faço alguma coisa que não quero, faço não porque quero, mas porque o pecado está em mim. O homem, ele peca de várias maneiras, no seu pensamento, na maneira de agir, na maneira de pensar, de falar, ou até mesmo de fazer coisas de certas maneiras. Mas esses são pecados, irmãos, que o Senhor pode perdoar. Um dos pecados muito perigosos que o homem comete, por exemplo, todo pecado é fora do corpo, mas o pecado do adultério, da prostituição, da fornicação, são pecados que você pratica com o seu próprio corpo. E a Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Então há que ter muito cuidado por esses pecados de adultério, de prostituição, de fornicação, de avareza. Esses pecados, irmãos, são que você realiza com o seu próprio corpo, são pecados muito sérios perante o Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Todo pecado há perdão. Somente há um pecado que o homem comete que não tem perdão, que é a blasfêmia. Então nós temos que estar cientes dessa verdade.
Você que está me ouvindo agora, seja um participante da grande campanha de domingo. Domingo pela manhã está sendo algo tremendo. Eu disse aos irmãos, eu falei, por quê? Porque eu sei que Deus levantou esta campanha numa hora certa, no momento mais exato que estávamos precisando. A grande campanha do concerto com Deus. Quantos irmãos que já são crentes? Quantas irmãs que aceitaram a Jesus? Quantos irmãos que já conhecem a palavra de Deus? Mas como vai o seu grau de espiritualidade? Talvez um grau de uma espiritualidade de fracasso, de pecados, de coisas que não agrada a Deus. Então veja, irmãos, que grau que você está de espiritualidade. Sinta a necessidade, irmãos. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está fazendo agora você sentir como você precisa entender que você tem que cuidar da tua vida espiritual. Eu falei e volto a repetir. Morte carnal, morte espiritual. O que é a morte carnal? A morte carnal é que todo homem vai morrer um dia. E a morte espiritual? É a morte se nós não alimentarmos a nossa alma. Como é que pode um homem alimentar uma alma? Através da palavra de Deus, através da oração, através da santidade, através da obediência, do nosso esforço, da nossa dedicação às coisas de Deus, irmãos. A Bíblia diz, muito chamado, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que lutam pelo Evangelho. Quem são aqueles escolhidos? São aqueles que receberam a palavra de Deus como ela é, sem modificar. Porque hoje em dia nós vemos muitas igrejas, muitos pastores, que ele quer modificar a doutrina de Jesus. Ah, Jesus só quer o coração. E eles continuam fazendo aquelas coisas erradas. São pessoas que estão cegos espiritualmente. A Bíblia diz que o príncipe das trevas cegou o entendimento do homem para que ele não entenda as coisas de Deus e não possa ver a glória de Deus. Então qual é o objetivo do diabo? Que você não se consagre. Porque quando o homem começa a consagrar, o diabo não pode te tocar. O diabo não pode te tocar. Por quê? Porque você está vigilando, você está cheio da graça de Deus, da unção. E vocês ouviram as pessoas ligando para nós. Eles falando que desde domingo até agora a chama não apagou. É aquele entusiasmo, aquela fé, aquela graça, aquele poder. Por quê? Porque aquele que se chega a Deus, Deus recebe com alegria e dá ao homem a porção dobrada do Espírito Santo. Você que me escuta agora, irmão, será que você está sendo fiel a Deus? O que é ser fiel a Deus? Você tem que ser fiel no seu trabalho, você tem que ser fiel com a sua esposa, as esposas têm que ser fiel com os seus maridos, os filhos têm que ser fiel com seus pais, os pais com os filhos, ser fiel em tudo com seus irmãos. E quero que vocês entendam, irmãos, que eu sim estou preocupado com a vida espiritual de muitos irmãos e irmãs. Por quê? Porque o Espírito de Deus está me fazendo eu sentir esta necessidade de chamar a sua atenção, porque a igreja do Senhor é uma só, irmão. A igreja de Deus é uma igreja santificada. A igreja de Jesus é aquela igreja de oração. Eu lembro, irmãos, quando eu era mais novo, que maravilha, quando qualquer um que subisse no púlpito da igreja, irmão, quando acabava a mensagem, todo mundo falando línguas estranhas, todo mundo chorando, todo mundo sentindo a presença de Deus. E agora? Deus fala tremendamente e o povo fica de boca aberta, não glorifica. Mas como é que pode glorificar se estar vazio? Essa é a razão do que estamos nessa campanha. Crescermos na graça e no poder de Deus, crescermos na unção de Deus, termos a unção de Deus para podermos lutar e vencer. Perceba, irmão, que quando o crente perde o Espírito de Deus, ele desanima. Qualquer coisa para ele é motivo de ele não mais orar, não mais jejuar, achando que Deus é culpado de tudo. Ah, porque se Deus me ama, não estaria acontecendo isso. Irmãos, o que o homem tá acontecendo na vida dele é o que ele plantou. O que a irmã está passando é que a irmã plantou. Então cuidado, irmãos. Antes de sabermos afirmar que foi a culpa de Deus, porque Deus não quer me dar a vitória, irmão Davi, eu estou orando e orando e Deus não me dá a vitória, há algum motivo que está impedindo Deus responder. Qual é? É o concerto com Deus. Domingo, 8 horas da manhã, eu, pastor Davi Miranda Filho, tenho o prazer em meu coração de orar junto com vocês, das 8 da manhã até o meio-dia.
Se você não consegue chegar às 8, chega às 9. Se você não consegue chegar às 9, chega às 10. Mas venha orar, irmãos. Venha consagrar a sua vida. Venha consertar a tua vida perante o Senhor. Isto é maravilhoso. Eu gostaria que os irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, escute mais um texto sagrado da palavra de Deus, para que vocês possam entender o significado do que estamos falando. A palavra de Deus tem que ser anunciada. O Evangelho de Jesus tem que ser anunciado para que todos venham ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segunda epístola do apóstolo São João. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Terceira epístola do apóstolo São João. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes.
10 horas 42 minutos. 10 horas 42 minutos, programa A Voz da Libertação. Ouvintes, que maravilha saber que você está em sintonia conosco para recebermos as boas novas de salvação para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os telefones estão abertos para vocês, ouvintes. 3208-2790. Lembra que você vai ligar e vai falar sobre uma experiência espiritual. Como devemos consagrar perante o Senhor? O que Deus está fazendo na tua vida? Ou você não se importa com isto? Lembra, a sua ligação é importante para nós, porque você vai relatar o que Deus está fazendo na tua vida a respeito da campanha. Como devemos consagrar? Tem pessoas que não estão preocupadas com isto, mas quem conhece a Jesus se deve sim preocupar com a sua vida espiritual. 3208-2790. Outro número agora, 3208-2354. Outro número, 3208-2422. Como que maravilha, irmãos, saber que os irmãos começaram a campanha domingo e estão sentindo a chama acesa, sentindo o fogo do Espírito Santo. Lembre, irmãos, Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Muitos chamados, poucos escolhidos. Você é um crente escolhido? Então vamos lutar por uma vida santa em Cristo Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes. Escute, irmãos, a transformação de um homem que ele não cria em Jesus. E um homem, filho de árabe. Um filho de árabe que ele não entendia o evangelho, mas por motivo de doença da sua filha, ele escutou falando que Deus estava curando na igreja Deus de Amor. Você vai ouvir com muita atenção agora um testemunho tremendo, irmãos. Isto prova o quê? Que só Jesus pode transformar o homem. Por mais que o homem e a mulher talvez esteja longe do Senhor, escute esse testemunho. A tua fé vai aumentar, ouvintes. A tua fé vai aumentar, por quê? Porque você vai ver o grande poder de Jesus Cristo. Um homem que é filho de árabe, de uma família rica, e a sua filha ficou doente, foi desenganada pelos médicos, estava entre a vida e a morte, e ele recorreu a quem? A Jesus Cristo, o autor do nosso corpo. Jesus Cristo que tem poder. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Você vai ouvir agora um testemunho de transformação, um testemunho que vai nos encantar por saber que realmente Deus está com esta igreja. Escute, ouvintes, esse testemunho para que você tenha a fé aumentada. Preste bastante atenção agora nesse testemunho. Minha conversão, sim, para quem não me conhece, meu nome é Mohamed Abdullah Hassan Hussein. Através da minha filha ter sido internada no Instituto do Coração, aos dia 11 de junho, ela sofreu uma bala perdida no cérebro de 9 milímetros. Eu sempre servi, ao islamismo, 44 anos servi no mundo islã, que significa muçulmano. Sou descendente, de árabe. Os meus pais morreram no bombardeio na cidade de Beirute. E nesses meses, assim, que eu estou aqui, que faz, 4 meses e meio, mesmo assim, sem eu entender muitas das coisas, teve uma certa ocasião que eu estava passando, assim, saindo da mesquita, desorientado, com a minha filha desenganada na medicina, no Instituto do Coração. Eu pedi, assim, para o Alá, para socorrer a minha filha. Eu não vinha, assim, alternativa de curar a minha filhinha Rebeca. E aquilo ali foi me machucando no coraçãozinho. A minha esposa sempre continuando, adorando ao Islã, igual agora se encontra com a família minha, sogra e irmão, aqui no Cambuci. E como eu não, assim, me desliguei totalmente da mesquita, tá tendo uma perseguição muito grande à vida minha. Mas assim, quando nesse dia 11 de junho, nesse acontecimento com a Rebeca, ela sem, assim, vida naquela UTI, eu, assim, desesperado, procurando solução, e eu, 44 anos servindo ao mundo muçulmano,
Um monte de dinheiro eu tinha, quantias altas em dinheiro eu tinha, era um homem bem assim sucedido com esse dinheiro, aonde foi meus sogros que me ajudaram. Mas naquele dia, em julho, dia 22 de julho, eu passando aqui nesta ponte ao lado esquerdo, onde passam os veículos em alta velocidade, eu vim da própria mesquita onde eu servia ao Islã para pedir uma ajuda, mas eu não estava entendendo ali, cabisbaixo naquela ponte. Eu vim para tirar a minha vida, não vim para pedir oração em igreja nenhuma, porque eu não estava vendo solução na vida da minha filha Rebeca. E nisso eu fiquei naquela ponte, cabisbaixo, pensando um pouco, por que o Alá não está protegendo a minha filha? Por que ele não salva? Então está sendo em vão essas orações, a reza que está sendo feita no mundo islâmico, que fala que o Alá é o Deus protetor para os mortos e para fazer o bem, mas não é assim. E naquilo eu estava com a minha cabeça baixa e veio uma certa moça, uma moça que eu não estou até hoje procurando essa moça aqui nessa igreja, não consigo achar ela para agradecer, mas as irmãs disseram para mim que foi o anjo do Senhor que veio aquela tarde para me proteger a minha vida. Eu estava cabisbaixo, assim uma voz veio ao meu ouvido e falou: homem, tira a tua vida, está tudo perdido, a tua filha já está morta. Eu falei: eu vou tirar a minha vida. E eu continuei cabisbaixo, e aquela moça linda, toda de branco, bateu ao meu ombro e falou assim: moço, ergue a tua cabeça, olha que templo lindo que está aí, uma igreja chamada Deus e Amor. Eu falei: mas eu não estou vendo templo nenhum lindo. Ela falou: olha na tua direção, ergue a tua cabeça. E eu ergui a minha cabeça e vim assim a correr para entrar aqui uma tarde de 2 horas da tarde. Passei pelo bazar beneficente da irmã Lourdes, a irmã Maria, o irmão Xavier e a irmã Salete. Assim eu passei ali para olhar uma camisa, mas não foi a camisa usada que eu ia comprar. Eu estava com a foto da minha filhinha Rebeca e da esposa e o Alatif. Eu passei e falei: irmã, a irmã pode fazer uma oração em mim, eu não sou daqui, sou filho de árabe. Ela falou: pois não, se crê no milagre. Eu falei: eu não creio, porque eu sou do mundo muçulmano, nós não cremos. Faça uma oração pela minha filha, não por mim. Ela falou: eu vou fazer, moço, fecha teus olhos e me dá a foto da tua filhinha. Foi dada a foto da minha filha. Assim ela falou, a irmã Maria: agora corra para o culto, assista um pouco o missionário pregar e depois vá para o hospital. Assim foi feito, irmãos. Eu chegando assim, com a fotinha da minha filha, pus ao meu bolso, que era Zungil, e fui para aquele Incor. Quando eu cheguei no Incor, os médicos falaram para mim: olha aí, Mohamed, a tua filha já está desenganada, está toda a papelada dela no quadro aqui para você desligar os aparelhos, fazer a eutanásia. A tua própria esposa já falou que o Alá está feliz se assim assinar, porque é a destruição total do teu país, é aceito a morte. Então assina o papel da eutanásia. Tua mulher já até escreveu a eutanásia. Eu falei: não vou assinar. Eu ainda tenho uma solução, que o Deus que está daquela igreja, ele vai curar a minha filhinha Rebeca. Ainda assim mesmo, o médico lá da equipe do doutor Adib, que é palestino, falou a mim: como pode esse Deus curar a tua filha se você está na mesquita, na sinagoga? Eu falei: mas o Deus que eu tô lá conhecendo vai curar a minha filhinha Rebeca. Ele pegou e falou assim: então vamos ver se é o Deus lá ou o Deus daqui. Eu falei assim: ah, bom, tá tudo certinho. Então foi assim, irmãos, o processo meu. E passando junho, julho, agosto, no decadento de agosto, dia 12 de agosto, eu vinha para as campanhas do filho do missionário, sem entender, lá no cantinho, ele falava e não entendia, ia para a mesquita adorar o Alá. Depois eu ia para o hospital e vinha para casa. Assim foi feito. Cada vez que eu vinha nesse culto, eu tinha uma surpresa lá naquele hospital. Eu vinha para as campanhas de domingo, com fome, mas mesmo assim era bom para mim, porque eu estava em jejum. Quando eu cheguei uma certa ocasião, assim resumindo, eu cheguei naquele Incor, os médicos falaram: Mohamed, a tua filha já não se encontra mais no 6º andar, no Incor. Ela está lá no CTI, na pediatria de criança, só está com uma mangueirinha na boca, tomando um medicamento. Eu falei: tá bom, é o Alá que está protegendo ela, mas não foi o Alá. Eu não estava entendendo muitas das coisas. Aí eu vim para cá novamente, falei com as irmãs da Fundação Reviver o que estava acontecendo. Elas falaram: irmão, o Deus que você agora está conhecendo curou a tua filha, não te preocupes não, esqueça a tua mesquita, fica aqui conosco. E assim eu fiquei. Mas assim, irmãos, mesmo que eu estou assim feliz com Cristo, com esse Jesus que lá não podia pronunciar esse nome de Jesus, mas eu creio que através de tudo isso na minha vida, como eu tenho 46 anos de idade, fui um homem bem sucedido na vida, tenho uma bela de uma casa lá em Guarulhos. Quem quiser depois conhecer a mim, pois não pode ir, eu tá com o maior prazer. Eu estou feliz de estar aqui nessa igreja, a igreja assim pentecostal Deus e Amor, no pastel Davi Miranda Filho, a qual eu faço as campanhas, do filho do missionário Davi Miranda.
Eu estou muito feliz porque foi através dessas orações que minha esposa falou que era todo mundo pobre, que não ia orar pela minha filhinha, mas Deus ouviu a minha filhinha, em nome de Jesus, que agora eu posso pronunciar esse nome, a Shalom, que é o nosso Jesus, é o nosso Deus. Ele salvou a minha filha. Brevemente, que vocês continuem orando pela minha família, porque está tendo uma perseguição muito grande à minha vida. Estão me oferecendo propinas de dinheiro, quantias altas, para poder eu deixar esse Deus, mas eu não vou deixar esse Deus. Tentaram por 2 vezes, quinta-feira, quando eu estava indo para a Petrobras, foi mandado pela mesquita 2 pessoas do Sheik para quebrar meus braços, porque é o castigo de quem serve a outro Deus. Mas eu falei para eles, agora o Deus que eu sirvo não vai deixar acontecer, mesmo que vocês quebrem meu braço, mas eu vou continuar indo com as minhas pernas, mesmo que vocês danifiquem as minhas pernas, mas eu vou em cima de uma maca, posso fazer o que for no meu corpo, mas eu continuarei indo a servir a Jesus. A minha filha, quando voltou do coma, às 2h55 da madrugada, ela falou, pai, estou feliz com Jesus, porque assim Jesus, ele salvou a minha vidinha, pai, e eu estou feliz porque esse projeto na minha cabeça não está doendo. Mas, pai, tem uma coisa que eu tenho para falar para você, pai. Eu estava numa maca toda ensanguentada, meu pai, e tinha 2 homens gigantes, pai, de 3 metros de altura, pai, e eles falavam para mim, filha, manda sair todo mundo de dentro dessa sala, fica você e teu pai, tira tua mãe e tira os enfermeiros. Assim foi feito. Eu falei para a esposa Latife, você saia pelos momentos. Os médicos e os enfermeiros saíram todos do mundo. Eu falei, filha, pois não, o que você quer falar para o pai? Ela falou, pai, o pai lá do céu, papai, falou para mim que o senhor queria tirar a tua vida 1h40 da tarde, pai. Ele estava vendo tudo e passou para mim que estava te protegendo, meu pai. Então minha mãe não ia entender o que eu ia passar para o senhor aqui. É um algo que tem comigo e com o senhor, meu pai. Eu agora não vou assim, meu pai, vestir mais a burca, mesmo que eu vista a burca, que é o costume meu, que dos meus pais, que é você e minha mãe e meus avós, mas eu não vou recitar o Alcorão, pai, quando eu estiver de joelho naquela mesquita. O senhor pode ficar do meu lado. Eu falei, Rebeca, você pode adorar, filha, mas adore em pensamento. Quando você estiver abrindo o Alcorão, filha, não recite ele dentais para frente, recite que Jesus curou a tua vida, filha. Assim foi feito. Elas falavam assim, olha, pai, nesse momento, pai, eu estou feliz com Jesus e só tenho assim para falar para o senhor, fique firme, o senhor vai passar muitas perseguições, mas Deus é contigo. Irmãos, que os irmãos assim continuem orando pela minha vida. Aos momentos que eu estou aqui, esses 4 meses e pouco, eu agora estou entendendo que Deus faz muitos milagres, mesmo que eu estou andando assim de a pé, mesmo eu assim com muito dinheiro que eu tinha, uma beira de uma casa, anel de formatura que eu perdi e vendi para poder comprar ternos para vir para cá, eu não vou deixar esse Jesus. Jesus abriu uma porta para mim, tem 1 mês que um amigo me apresentou lá do meu bairro, um policial na Petrobras do Brasil, em Guarulhos. Comecei a trabalhar tem 1 semana, analista de sistema de controle de qualidade na Petrobras Químico. Então um salário de 3.200, irmãos. Os irmãos continuem orando pela minha vida, Mohamed, que eu não tenho muita sabedoria aqui com vocês, que vocês, os mais velhos aqui, me instrua como é que eu devo andar, porque eu não fiz colegas, eu quero fazer amigos em Cristo Jesus. Aqui eu saindo daqui, eu vou ver a minha família para voltar com eles para casa. Amanhã estarei de folga, amanhã domingo, eu creio que eu estarei aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade de Deus ter assim ressuscitado a minha filha nessa igreja. Deus é amor, pelas orações de toda igreja, Fundação Reviver, das irmãs lá da Conde de Sazeta, da irmã Regina, de todos os irmãos que estão do meu lado. Continue orando para que Deus assim não deixe que ela leve a minha filhinha para Israel, porque ela disse, se eu continuar nessa igreja, se eu me batizar dia 19, que já passou o primeiro batismo, eu não pude, que eu tenho que passar uma doutrina aqui de 3 meses numa carteirinha, que Deus é fiel, 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 carimbado, eu vou me batizar nesse próximo, nada vai mais impedir. Continue orando, mesmo eu estou andando sem condições nenhuma, indo de a pé para Petrobras, mas Deus é comigo. Assim, eu agradeço por tudo aqui, esses momentos que eu passei aqui com os irmãos que eu conheci, nesse estúdio que o missionário, o filho do missionário Davi, filho, mandou eu vir falar um pouco, mas eu peço a Deus que a minha filha, a própria filha, a Rebeca e o Latif, Hussein, vem aqui falar o que Deus fez na vidinha da minha filha. Agradeço a Deus, esse Deus que eu conheço hoje, poucos minutos, por essa rica oportunidade. Amém. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você está em sintonia com o programa A Voz da Libertação. Realmente, irmãos, a obra que Deus faz é algo sobrenatural. A obra que Jesus faz é para nós ficarmos
maravilhados, porque realmente a obra é de Deus. O Senhor ungiu a sua igreja para que todos aqueles que venham ao encontro de Deus encontrem a vida eterna. Vamos a chamados prefixos e já já voltaremos a falar com vocês novamente a respeito do trabalho que a igreja está realizando, ao trabalho da santificação, a qual todos devemos estar nesta festa.